Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da ACPG. Eu sou Guilherme Dias, diretor de comunicação e marketing aqui da casa, e hoje estamos com um convidado especial aqui, Ismar Becker, conselheiro, empresário, com experiência em Harvard, operação de negócios em mais de 90 países. Esse convidado especial veio através do meu co-host hoje aqui, Gustavo Brandão. Gustavo, que é líder do comitê de comunicação aqui da CPG. E Gustavo, te apresenta aí para a gente dar sequência e conhecer um pouquinho da história do nosso convidado. Guilherme, obrigado pela apresentação. Nós temos uma oportunidade incrível aqui com um mega empreendedor. E antes de entrar em mais detalhes, né, eu sou Gustavo Brandão, eu sou empresário aqui de Ponta Grossa, temos esse trabalho importante no Comitê de Comunicação e Marketing e estamos dando mais um passo. Esse passo é trazer autoridades de mercado, onde, por meio do conhecimento compartilhado de uma maneira informal e descontraída, nós vamos falar de tendências de mercado, vamos olhar para o nosso mercado, mas também vamos entender o que está acontecendo no cenário mundial, no cenário regional, porque esse é um conhecimento importante para que você seja bem-sucedido nos negócios. É um prazer imenso estar aqui com você, Ismar Becker. Gui, vamos tocar o barco, meu irmão. Bora lá. Ismar, te apresenta, acho que é melhor você se apresentar, porque o currículo é extenso. Então conta para nós um pouquinho da tua história e o que te levou a estar aqui com a gente hoje. Bom, a minha vida é um pouco de planejamento e muitas coisas que aconteceram. Estar aqui, se vocês me permitirem, eu vou voltar bem atrás. A primeira vez que eu me lembro de ter estado em Ponta Grossa, acho que eu tinha uns, 10 anos por aí, e eu vim junto com meu pai. Tem coisas que vocês são mais novos, mas tem coisas, mesmo depois de mais idade, você lembra algumas coisas assim. Eu me lembro de coisas de 4 anos, 5 anos. E essa eu lembro muito bem, que meu pai veio aqui convencer um são bentense que morava aqui a voltar para São Bento. Ele voltou e eu estava junto no convite e o cidadão, não vou dizer o nome, é claro, disse: não, eu quero ir embora daqui porque Ponta Grossa não tem futuro. Pensa num cara errado na projeção dele. Graças a Deus ele errou bem feio. Bem feio. E isso foi em 70 e alguma coisa. Depois disso eu passo aqui frequentemente. Fazia tempo que eu não tinha entrado, sinceramente. Hoje foi a primeira vez. Minha esposa tem parentes aqui no Norte do Paraná, em Cornélio Procópio e depois Presidente Prudente. Então eu passo aqui com frequência. Mas essa imagem me marcou. E a penúltima vez fora hoje que estive aqui foi um convite do Gustavo, que me acompanhou no LinkedIn. Um dia trocamos mensagens, conversamos e eu estava a caminho de visitar os parentes da minha esposa lá em Cornélio Procópio e paramos aqui. Tivemos um papo sensacional e marcamos essa conversa. Então é um prazer estar aqui, bater um papo com vocês, até lembrar coisas que aconteceram lá atrás. O LinkedIn é uma etapa da minha vida. No momento eu estou cancelado. O Supremo Tribunal LinkedIniano me censurou. E basicamente o que eu faço no LinkedIn é falar, escrever sobre a minha experiência. De novo, eu tive uma série de eventos na minha vida, muitos planejados, outros não. Tive a sorte de ser exilado em 79. Eu morava em Brasília, meu pai era senador do partido do governo, eu era comunista. Todo jovem tem que ser comunista, senão não tem coração. Se continuar depois, aí não tem razão, é outra coisa. E isso foi na época de uma greve da Universidade de Brasília, eu estudava lá. E eu me envolvi na greve, como meu pai era senador, ainda bem, na época da parte do governo, porque senão hoje provavelmente eu não estaria aqui. Sugeriram a ele que eu fosse dar uma volta. Era uma dica. Vai passear, Ismar. Não foi bem dica, foi uma coisa assim um pouco mais explícita. Eu vim saber isso depois. E aí, eu com 18 anos, eu fui para a Alemanha, fiz estágio numa empresa de porcelana. Meu pai era um dos
sócios da Oxford, que faz pratos, xícaras, etc. E, cara, naquela época, ir para a Alemanha era mais ou menos como ir para a Lua hoje, para um cara do interior de Santa Catarina. E aquilo deflagrou uma série de processos na minha vida. Lá eu aprendi por que não era bom ser comunista. Eu fui ver o muro, na época não era muro, era uma cerca onde eu estava perto da divisa com a Alemanha Oriental, na época, e a República Tcheca. Não, na época era Tchecoslováquia. E eu fui lá, cheguei, tinha cerca ali, estava com um alemão. Eu quis passar, não, fica aqui. Digo, não, mas cara, a cerca lá, não, mas essa aqui já é divisa, se você passar, eles podem atirar em você. Bom, tudo bem. Aí eu olhei, mas os parafusos estão virados para o lado de cá. Não é, essa cerca não é para proteger os comunistas do capitalista invadir? Eu disse, essa é a ideia. Então por que botaram o parafuso para o lado de cá? Aí eu comecei a dizer, tem uma coisa errada nesse modelo aí. Bom, voltando. E aí começou, depois voltei, trabalhei numa outra empresa, depois trabalhei na Oxford. Comecei na área de produção, depois uns 2 anos nós tivemos um problema sério de mercado. Nós não, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Foi a crise de 81, 82. E aí meu pai disse, alguém tem que fazer exportação. Eu falava alemão, aprendi espanhol na Alemanha, porque tinha uma namorada do Panamá. Daí aproveitei melhorar meu alemão e aprender espanhol. E comecei a trabalhar com exportação sem experiência nenhuma e agora estou aqui. Você trabalhava com exportação da Oxford aqui para lá? Não, eu voltei, eu fiquei 6 meses na Alemanha, voltei. Ah, você voltou. Daí trabalhei numa outra empresa primeiro, que é uma recomendação que eu faço quem tem uma empresa familiar, coloca os filhos primeiro para trabalhar num outro lugar, isso é muito importante. Aí entrei na empresa, na área de produção, aí teve uma crise aqui em toda a América do Sul, nós tínhamos justamente duplicado a nossa produção, e de repente o estoque foi aumentando, e chegou um momento que meu pai disse, olha, alguém vai ter que fazer, vai você. Eu digo, eu não, eu chamava ele de presidente, não chamava de pai na empresa. Eu não conheço nada, tá? Depois de 3 meses, ele como um bom descendente de alemão, mandou. Daí pensei, cara, esse troço está tão ruim que qualquer coisa que eu fizer aqui vai dar certo. Se pegar um negócio que está indo bem, melhorar é difícil. Se pegar um negócio que está indo mal, se você aqui estiver sujo, se pegar uma vassoura, der 3, 4 vassouradas, vai parecer melhor. E comecei um trabalho, fui primeiro para os Estados Unidos, depois para a Europa, conheço pessoalmente 70 e poucos países, e quando eu entrei, quando comecei a fazer esse trabalho, nós vendíamos para 5 países, quando saí nós vendíamos para 92. E passei mais da metade da minha vida fora. Eu brinco, por isso que estou casado ainda, porque não teve excesso de convivência, embora minha esposa estivesse comigo quando nós moramos na Irlanda, depois quando moramos na Alemanha. Mas foi uma combinação de planejamento com aproveitar oportunidades. Até eu vou fazer um recorte aqui bem oportuno para o pessoal que está nos assistindo prestar atenção, né, com todos os sentidos, né, quem está aqui conosco. Olha a experiência, né, que o Ismar tem e olhe o ativo que é esse conhecimento, né, para você que está nos assistindo. Mas eu quero que você se atente a um detalhe. O Ismar está aqui hoje por intermédio de uma plataforma, por intermédio do LinkedIn. Nós, como empresários, a gente tem que olhar, né, para a plataforma, para o LinkedIn, como uma fonte de acesso a pessoas que não teríamos de outra forma. Talvez se eu tentasse entrar em contato com o Ismar, eu ia parar na secretária dele, eu nunca ia conseguir falar com ele. Mas lá no LinkedIn, que a intenção é agregar conhecimento, e que, né, o Ismar, naturalmente, de maneira brilhante, comunicava de maneira simples, um conhecimento, né, que é difícil de digerir, né, Ismar? A gente olha o nosso mercado, a gente muitas vezes não tem tempo, ou a gente está na operação, está pagando incêndio, está pagando boleto, está pagando imposto, mas esse é um diferencial para você, né, que quer se desenvolver, né? Atualize teu LinkedIn, não use ele apenas para buscar colaboradores, não use ele apenas para gerar network com o objetivo de apenas conectar, mas acesse as pessoas.
sabe? Então deixa eu contar como eu comecei no LinkedIn. Perfeito. Eu não tinha milha social. Aí quando eu voltei da Alemanha, comprei uma empresa na Alemanha em 2014, 2019 eu resolvi terceirizar a produção, voltei para o Brasil. A última vez que eu voltei foi um pouco antes da pandemia, não, um pouco antes, quando eu decidi encerrar a atividade da empresa lá, tem empresa ainda, mas ela está inativa, eu voltei e tinha um problema na associação empresarial em São Bento, que eu tinha sido presidente com 27 anos, e estava lá uma disputa, uma rivalidade entre o pessoal mais jovem e o mais velho. O mais velho é mais velho que eu. Então, e aí um desses, até compadre meu, que foi presidente também, me sucedeu, pois, Mário, tá um problema lá na CISB, o nome da Associação Comercial e Empresarial de São Bento do Sul, e pô, tu tem que ir lá ver se você consegue, tá precisando de uma renovação, de cara, uma renovação comigo? Tem que ter alguém. Bom, para encurtar a história, eu fui lá, conversei com o pessoal que estava fazendo um movimento para uma mudança e me convenceram, então, bom, você vai de presidente, o vice era um pessoal, um representante que foi meu sucessor depois. E começamos um trabalho, eu fui lá, estava tudo certo, era só, tinham alguns dinossauros lá que... A idade não é uma questão cronológica, é uma questão mental. Eu tenho um padrinho que tem 95 anos, é mais jovem que muito cara de 18 que eu conheço. Bom, resumindo, deu um trabalho muito bom e aí resolveram me lançar candidato a prefeito. Na minha lista das grandes besteiras que fiz na vida, essa foi uma delas. Não ganhei, graças a Deus, por isso que eu estou aqui podendo conversar com vocês, senão eu não podia. Mas foi uma experiência muito boa também. E eu tinha encerrado a empresa na Alemanha, tinha terminado meu trabalho na associação, não ganhei, mais uma vez, graças a Deus, como prefeito. Pô, o que eu vou fazer? Eu não sou workaholic, eu sou workalover, é uma outra categoria, um louco um pouquinho superior. Eu divirto com o que eu faço. Aí um dia, falando com meu filho, tenho 2 filhos, algum deles, pai, pô, começa a publicar tuas ideias no LinkedIn. Eu escrevo num jornal em São Bento há 14 anos, numa outra cidade de Santa Catarina, faz uns 4, 5 anos, Timbó. E eu digo, eu não... Mas resolvi fazer uma mentoria, muito legal, e comecei em abril de 2021, com posts diários, todo dia, por 3 anos e meio. Tinha uma grade. Consistência. Segunda-feira eu falava sobre um tema motivacional, terça-feira gestão, quarta-feira empresa familiar, que é uma das coisas que eu gosto muito, porque eu trabalhei numa empresa familiar por 20 anos, todos os meus clientes hoje são empresas familiares, então, e gosto do tema. Quinta-feira artigo, que é o que eu escrevo nos jornais, sexta-feira case, histórias da minha vida, e uma dica para quem quer escrever: é melhor se falar as besteiras que você fez do que os acertos. Quando falar besteira, dá um engajamento. Engaja melhor, o povo quer saber da confusão. Não, exatamente. E sexta, sábado e domingo, eu falava, já vou dizer porque falava, escrevia, sobre geopolítica, economia, política internacional. Como eu passei uma boa parte do tempo da minha vida, morei na Irlanda, morei na Alemanha, viajei o mundo inteiro, é um tema que eu gosto. E dentro de menos de um ano, cheguei a... Não, até o final foram 2 anos, a 30 mil contatos, que é o limite, né? Não pode mais, e 45 mil seguidores. E por isso o Gustavo me contatou, e assim conheci pessoas incríveis. E agora, umas 3 semanas, me cancelaram, porque eu devo ter pisado no calo de alguns que não gosto muito. Eles defendem o debate, defendem a liberdade de expressão, mas desde que seja para concordar com eles. Eu sou liberal, tenho minhas convicções sobre livre mercado, sobre democracia, sobre o direito de cada um dizer o que pensa, e exatamente por isso eu respeito pessoas,
aceito que pessoas tenham opiniões diferentes da minha. Quem está assim um pouco à esquerda e também alguns extrema direita não pensam dessa forma. E faz 3 semanas que eu até tirei um sabático, é bom. Para dar uma descansada. Para dar uma descansada, porque escrever todo dia não é fácil. Vocês já ouviram falar na teoria dos 7 graus de separação? Não, essa é nova. Eu achei interessante que trazer todos os méritos para o Gustavo aqui de proporcionar para nós essa oportunidade de conversar contigo. Nos anos 70, se não me engano, foi um psicólogo com um jornalista, tem que ver bem certinho o estudo. Eles desenvolveram um estudo chamado os 7 graus de separação, onde, através do telefone, cartas e tudo mais, qualquer ser humano estava a 7 níveis de contato de outro ser humano no mundo, certo? Então você estava a 7 contatos de quem você quisesse. Em 2011, o Facebook, junto com a Universidade de Milão, atualizaram esse estudo, e por conta das redes sociais, quando esse estudo foi feito, deve ser menor ainda, nós estamos a 4,73 pessoas de qualquer outra pessoa. Seguramente que é menor. No mundo. Né? Vamos pensar que depois veio LinkedIn, TikTok, Instagram e uma série de outras ferramentas. Então, realmente, nós devemos estar aí a umas 3 pessoas, 3 contatos de qualquer outro contato no mundo. E por que isso é importante a gente trazer? Porque se o Gustavo não tivesse conhecido de alguma forma o Smar nas redes sociais, seguido ele no LinkedIn, mas principalmente ter tido a coragem de dar um like lá e chamar no direct Smar, quero te conhecer. Verdade. Não teria acontecido. Esse é o objetivo. Perfeito. Primeiro, eu não procuro monetizar, quer dizer, não faço isso como negócio. Eu faço por um objetivo que é bem egoísta. Na hora que eu escrevo, ou para escrever um post por dia, você é obrigado a pesquisar, a relembrar coisas, tá? E a melhor maneira de aprender é ensinar. Não tem outra. Então, eu evoluí como pessoa, como profissional, muito. Conheci pessoas incríveis. E tem algumas coisas assim, cara, uns meses atrás, meus 2 filhos moram em Curitiba, minhas noras, minha neta. A gente tem um apartamento lá, e voltando para São Bento, eu parei perto de Mandirituba para abastecer, daí fui tomar um café e abri meu computador, comecei a ver alguma coisa, daqui a pouco uma pessoa estava me olhando, tá, tudo bem. Aí ele chegou, pô, Smar, seu Smar? Eu sou... pô, se você no LinkedIn, não, senta aí. E aí começamos a conversar, aí veio uma filha dele, que devia ter uns 14, 15 anos. Pai, vamos embora, tá? Mas, cara, eu tô falando aqui que o Smar, ele tem 25 mil seguidores. Ela sentou na hora. A seguidora já é ativo, né? Opa, pera aí, tem 25 mil seguidores. Aí, cara, é muito bacana. Pode não parecer, mas eu sou tímido. Eu sou introvertido. Na minha profissão como vendedor, não. Quando eu estou vendendo, daí eu assumo um outro papel. Então, facilita os contatos, é incrível, cara. Eu falei desde pessoas, CEOs fiz um post, meu post com mais engajamento deu 260 mil visualizações. Falando sobre carro elétrico, que eu acho uma falácia, uma mentira, um troço que não... É uma solução para alguma coisa, mas não uma solução... Geral, total. E eu estava levando pau. Entrou um brasileiro que mora no Vale do Silício, mas que me disse, você não entende nada, mas eu coloquei no post. Eu não sou técnico no assunto, não entendo, mas estou... São suas percepções argumentando pessoais. por isso. Falei, por exemplo, da falácia da emissão zero, depois que o carro andou. Mas da onde veio a energia elétrica? Da onde veio a matéria-prima para fazer a bateria? Para onde vai a bateria depois? E eu estava levando o pau desse cara assim, de monte. Aí entrou o vice-presidente mundial da Renault. Como o cara entrou no meu LinkedIn, eu não tenho a mínima ideia. E desmontou os caras.
Eu achei ruim porque daí caiu, terminou. Acabou o debate, né? Ia subir. Mas é assim, então é um negócio realmente muito legal. É uma ferramenta, e como o Gustavo falou, é uma ferramenta muito importante para uma empresa, mesmo empresa pequena. Agora, uma coisa que eu aprendi, tem que dar primeiro para querer colher depois. Não vai com muita sede ao pote. Pouco. Fazer uma coisa politicamente incorreta aqui. Estratégia de vendedor de cocaína. Dá umas doses de graça, depois daí você cobra. Na internet a gente trabalha. A gente faz isso oferecendo o que a gente chama de material rico. Claro, né? Você vai dar lá um e-book e tal, depois você vai oferecer. Gente, neste episódio nós estamos estreando aqui uma modalidade nova para incentivar a participação das marcas, dos associados aqui no nosso podcast. E hoje nós temos um patrocinador, apoiador oficial para o podcast, que é o Lumen Café e o Hotel Planalto. Então nós vamos fazer um rápido break aqui. Tomei hoje lá o café, almocei lá e tomei o café. Já aproveitando que você falou aqui off records aqui, saindo do script, o que você achou do almoço lá no Lumen? Absolutamente espetacular. O que você almoçou? Em inglês, good money for product. Eu comia a polenta com costela, estava espetacular. Depois comi um cheesecake, melhor ainda, e depois o café. Eu quero saber daquela comparação do cheesecake que você fez. Cara, o cheesecake é o melhor cheesecake do mundo, em Chicago. Tem um local lá que chama Cheesecake Factory, fábrica de cheesecake. E eu já comi cheesecake em um monte de lugar. Esse do Planalto tá ali bem perto. Olha só então, isso. Então a gente não tá. A base de comparação não é só Ponta Grossa e região. Aqui nós crescemos a comparação. É global. Exatamente. Então o Lumen é nosso apoiador oficial. O Viverson está aqui. Ele está preparando pra gente um café que foi torrado no Lumen. O que, Viverson? 5 dias atrás? Esse é do dia 22. Então. Esse é do dia 22, então temos aí 8 dias. É um caparaó. Caparaó é um tipo de café arábica. Então hoje o Lumen Café ele trabalha basicamente apenas com cafés especiais, cafés arábicas, e torramos todos os nossos cafés dentro da própria cafeteria, da nossa própria torrefação. Então trazemos cafés desde sul de Minas, Espírito Santo, Bahia. E hoje eu vou passar para vocês aqui o mesmo café que está hoje aqui apresentando. Trouxe 2 métodos. Então, hoje eu tenho aqui a prensa francesa e tenho o VCC. Não sei se o pessoal já conhece um pouco sobre os métodos de filtragem. Então, hoje no Lumen nós trabalhamos com 4 métodos de filtragem. V60, Calita, Aeropress e prensa francesa. Então, dos 4 métodos que temos no Lumen, eu trouxe 2 hoje para apresentar para o pessoal. Trabalhamos com uma proporção. Essa proporção ela vai me dar entre de outra proporção mundial hoje para cafés, eu teria aí 1:15, que é para cada grama de pó de café, 15 ml de água. Isso é uma proporção mundial, mas ela não é regra. Por quê? Digamos que o Guilherme que gosta de um café um pouco mais suave, um pouco mais fraquinho. Eu vou mudar essa proporção. 1:17, 2, eu vou aumentar a quantidade de água para trazer um pouco mais de suavidade para esse café. Digamos que o seu Smart não. Ele gosta de um café um pouquinho mais, uma leve intensidade. Eu vou alterar essa proporção ali para 1:10, onde eu vou trazer um pouquinho mais a concentração desse café. Lembrando que concentração e intensidade são diferentes. Eu posso ter um café com uma torra muito elevada, uma torra muito forte, onde eu vou ter uma maior intensidade. Esse café é um café mais forte, mais amargo. Porém, o Lumen hoje trabalha com cafés torra média clara. Ou seja, todos os nossos cafés na torrefação, eles são trabalhados para que eu tenha uma suavidade nesse café, trazendo o paladar do café. O café ele tem notas, ele tem paladar. Eu vou ter no próprio café notas de frutas vermelhas, frutas amarelas. Então, trago um pouco dessas nuances do café. Então, aqui eu vou preparar, primeiramente, a prensa francesa.
dividir com o pessoal aqui as xícaras. Quando você vai preparando aí, me tira uma dúvida. Qual que é a diferença da prensa francesa pro AeroPress? Temos uma questão. No AeroPress, eu tenho um pistão onde eu vou trazer um pouco de... Vou exercer uma leve pressão sobre o pistão para extrair o café do AeroPress. Na prensa francesa, eu não tenho essa questão da pressão. Eu só vou ter a compactação. Eu vou compactar o pó no fundo da prensa francesa, separando o líquido do sólido. Então, eu só vou ter uma compactação. Ambos eu vou trabalhar com o método de infusão, ou seja, a água, nesse caso, ela está em contato com o pó no tempo que eu preciso para extrair esse café. Então, a prensa francesa, a gente trabalha aí, os nossos métodos no Lumen, hoje trabalha aí com uma média 2 minutos, 2 minutos e 20, que seria uma extração considerável para um café. Menos que isso, eu vou ter subextração, ou seja, o meu café vai extrair muito rápido. E mais do que isso, eu vou ter uma super extração. Eu vou retirar do meu café mais do que eu quero para a bebida. Se eu tenho uma super extração, eu vou ter níveis de acidez na minha xícara muito altos. Então, isso pode gerar... não é que o café vai ficar ruim, mas ele vai ter notas que não são palatáveis ali para o café. Então, por isso que... hoje, por que o Brasil... no Brasil, a gente tem muito esse costume de tomar café com açúcar. Porque hoje, as torras utilizadas pelas grandes indústrias é uma torra super forte para esconder defeitos. Então, esses defeitos... Por exemplo, digamos que eu tenha pau, pedra, folha, soja no meio do meu café. Se eu tenho todos eles extremamente torrados, queimados, pau, pedra, soja, todos vão ter o mesmo gosto queimado. Então eu vou ter os defeitos, eles vão estar escondidos. É exatamente por isso que você precisa adoçar um café tradicional extra forte. Já um café especial, você não precisa adoçar, porque eu vou tirar aqui apenas o necessário do café, somente as notas, tudo aquilo que é equilibrado, porque eu estou trabalhando com café especial. É 100% café. O grão de café é só café que tem. Não tem... Traz hoje os cafés só de produtores com altas notas. Ou seja, eu tenho... Cada saca que chega ao Lumen, ela chega a 100% café, com o mínimo defeito possível. Porém, nenhuma dessas sacas vai ter defeitos com pau, pedra, folha. Eu vou ter alguns defeitos como um grãozinho quebrado, um grãozinho concha, um oquinha no meio, que são defeitos que são cafés. Eu não vou ter defeitos extrínsecos. Perfeito. E me conta, você me falou aquele dia... Irmão. Tá funcionando a câmera ali? Tá. Deixa eu só ver se não entra. Não, na reunião. Me conta uma... Viverson, esses dias nós estávamos conversando lá no Lumen e eu te perguntei por que a xícara é assim e ela queima meus dedos. Então, por que as xícaras no Lumen elas não têm asinha? Então, a asa... Eu posso responder como ceramista. Sou ceramista, é mais fácil de fazer. A asa tem que colar, é mais... Eu acho que nós temos um motivo oculto aí também. Brincadeira. Temos a questão que nosso paladar, ele trabalha dentro de um range de temperatura, assim dizendo. Bebidas muito quentes ou bebidas muito geladas, elas ocultam o paladar. No Brasil hoje você toma muito cerveja extremamente gelada. Por quê? Porque o extremamente gelado, o extremamente quente, você não percebe defeitos. Esconde o defeito. Então, quando você tem uma xícara sem asa, você se obriga a aguardar que a temperatura do café baixe para uma temperatura ideal para você tomar. Sendo assim, você vai conseguir sentir todas as notas desse café dentro do padrão que o teu paladar suporta. O café vai ter mais notas doces, mais notas de acidez,
notas de frutas vermelhas, frutas amarelas, você não consegue sentir essas notas num café extremamente quente. Então você precisa que a temperatura baixe para que você consiga sentir essas notas. Perfeito, hein? Show de bola. Sensacional. Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco você vem passar aqui pra gente um V60, é isso? Isso aí, meu querido. Maravilha, Everson. Obrigado. Nada. E vamos agradecer aqui o Lumen de novo. Diga lá, Ismar. E por que não tem moca? Moca. Sabe que o moca? Moca é aquele que se coloca o café, tem a água embaixo. Ah, sim. Aí Dialete. temos alguns métodos, né? Então, além dos 4 métodos utilizados no Lumen hoje, mundialmente existem N outros. Um dos primeiros é o Ibrick, o turco, que é basicamente considerado um dos primeiros métodos Não, mundiais. que é onde se descobriu o café. Exatamente. As cabras foram comer a árvore, ficavam Isso excitadas. seria um pouco sobre a lenda de Caldi, o pastor que descobriu. Não é lenda, é Sim. ser verdade. Hoje, tudo aquilo que é muito próximo, o café foi descoberto 500 anos depois de Cristo. Então, não existem escrituras que validem 100%. Mas, subentende-se que essa lenda seja verdadeira. Que o pastor descobriu o café a partir do momento que as suas ovelhas comiam uma certa fruta e voltavam Excitadas, elétricas para a fazenda. Legal, hein? Além disso... Imagina, que legal, né, cara? e você pensar que... Café é uma palavra naquela árabe. época, Café. Caféia, Isso. caféia arábica, caféia canéfora, são os tipos de café. Eu imagino essas cabras, né? Você consegue... Não, imagine que o chá existe na China, na Inglaterra, há muito É o primeiro da China. A Inglaterra levou para primeiro da China, depois da Inglaterra. Porque os ingleses levar para. deixaram a ideia da China para a Inglaterra e hoje são precisos pelo deixar, mas nasceu na China. Traz essa ideia de a infusão. Então, o café, inicialmente, eles começaram com as infusões das folhas de café. Aí, em algum momento da história, então, descobriu-se a planta café 500 anos depois de Cristo. Mas até você chegar na primeira torra de café, o primeiro café realmente extraído pelo Ibrick ou futuramente por outros métodos, isso aconteceu muito depois. Tanto que quando você olha a história, você olha vinhos e cervejas, o vinho tem mais 4, 5 mil anos antes de Cristo, a cerveja, uns 1000 anos antes de Cristo, já se ouve falar em cerveja. O café começou, descobriu-se 500 depois, mas só começou a ser levado para dentro das residências ali em 1900, final de 1800 para 1900. Então você tem aí menos de 200 anos. Então, o que o vinho já passou lá atrás, o que a cerveja já passou lá atrás, que começa a degustação por tipos, o café começa agora. Então, quando eu introduzi, eu comecei a falar sobre o tipo de grão, que é o caparaó. Então, quando você fala sobre um vinho, Guilherme, você vai comprar um vinho numa adega. Como é que você vai comprar ele? Você olha... O rótulo, a uva, a localidade, da onde veio. a origem. O tempo. Só que o vinho já tem 5 mil anos de história. Então, hoje, as pessoas, há algum tempo, as pessoas já compram o vinho pelo... É fácil categorizar. Exatamente. Você já compra o vinho pelo tipo de uva, pela região. O nosso café, no Lumen, hoje você compra ele por tipo de grão. No caso aqui eu tenho um caparaó, mas lá no Lumen eu tenho arara, tenho catuaí, eu tenho sudão rumê. Então, esses são tipos de grãos de café arábica. E eu tenho a localidade. Então, aqui o caparaó, ele é de Espera Feliz, Minas Gerais. Ou seja, eu tenho uma região onde esse café foi plantado. E eu tenho um processamento. Esse café é um cereja descascado. Então, cada item aqui vai me trazer algo diferente. O caparaó vai me trazer um tipo de café. Assim como o Malbec traz um tipo de vinho, o Cabernet Sauvignon traz outro tipo de vinho, o caparaó vai me trazer uma bebida de Sensacional. E a região Espera Feliz, Minas Gerais, vai me trazer um terroir. Mas se eu plantasse esse caparaó lá em Vargem Alta, Espírito Santo, eu teria outro terroir. Ou seja, o mesmo caparaó me entregaria bebidas diferentes. Esse mesmo café, se ele for torrado no Lumen, se você for para São Paulo e alguma cafeteria torrar o café lá, você vai ter outra assinatura, porque eu tenho a assinatura do mestre de torra. Então, cada assinatura vai me trazer uma bebida um pouco diferente, uma receita diferente.
Sensacional. Mas respondendo a pergunta do Moca, por que que não tem? O Moca ele precisa de alguns pontos. Ir ao fogo. No Lumit eu não consigo levar ele ao fogo na mesa, né? Porque eu tenho a apresentação do café na mesa. Eu preciso levar ele ao fogo para ferver a água e passar o café com uma certa pressão Isso. para que ele seja algo próximo ao expresso. Exatamente. É o Essa é uma das... Tá respondido. Sensacional. Sensacional, meu amigo. E Tem algo dentro. sobre café ainda, acho que nós temos um assunto aí que o Smart pode trazer pra gente. Sensacional. Sobre geopolítica. Né? Olha que mudança de café. Importância. Mudamos completamente aqui. O negócio é, como eu falei antes, é um papo de boteco, né? Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. O roteiro... Acho que a gente nem entrou em nenhuma pergunta do roteiro ainda. Um dia nós chega lá. Um dia nós chegamos lá. A gente vinha falando do café e a importância, né, que o café tem na história, tanto do Brasil quanto dos países que você visitou, no Brasil. A gente estava conversando sobre o café. O café, quando deu a geada negra aqui no Paraná, houve uma migração, né, para Minas e depois para outros lugares. E até pouco tempo atrás, o Brasil era um exportador de commodity. O café que a gente exportava era usado para fazer massa com outros cafés mais sofisticados. Colômbia, Etiópia, etc. E recentemente, e realmente não faz muito tempo, começou a se fazer isso que ele acabou de explicar de uma forma brilhante, que é do vinho também. Eu recebi uma lição muito grande de um amigo meu, não vou dizer o nome, ele é professor da PUC aqui de Curitiba, do curso de gastronomia, uma coisa assim, e ele dá vinho. Ele foi me visitar na Alemanha e pediu para ir num restaurante típico alemão, mas que não fosse muito turista. Como eu morava lá, levei ele, e ele pediu uma cerveja, eu pedi um vinho, daí ele, que vinho é esse? Um vinho local aqui, tá? E comecei a dizer, não, vinho é aquele que você gostar, aquele que está disponível. Ele falou vinho, comida e uma outra terceira coisa que eu não posso falar aqui. Subentendido. E, bom, tudo bem. Aí eu já conhecia ele, evidentemente. Aí voltei, umas vezes que eu voltei aqui para o Brasil, sabe, Curitiba, fui com meus 2 filhos, minha esposa, e fomos almoçar num restaurante que era de uma aluna dele. E quando nós chegamos, o meu filho olhou assim na mesa de pai, prepara o bolso porque a coisa vai ser complicada. Tinha 3 garrafas de vinho ali que... R$1.000 no mínimo. E, bom, estamos na chuva, vamos se molhar. Eu fui descobrir que o cara tem uma adega de mais de 2.000 garrafas. Deve ser um negócio assim incrível. E é realmente vinho, café, comida. Essa minha vida de cigano aí no mundo inteiro, tem algumas coisas que são assim máximas para mim. Eu, quando vou num lugar, eu procuro comer comida local, beber bebida local, conhecer as pessoas, os costumes. Já comi barata, ovo de formiga, escorpião. Gostei de tudo, comeria de novo. Você tem que, quando você sai do teu meio ambiente, eu não vou daqui para a Alemanha comer feijoada. Feijoada eu como aqui no Brasil. Nem espeto corrido. Isso eu como aqui. Se bem que também não dá para comer só comida de lá. Então, o que o Brasil está fazendo hoje com uma série de coisas, e tem um potencial absurdo, é valorizar o que nós temos. A turma da esquerda é contra o agro. Eles dizem que o MST é a solução. Bom, se nós dependemos do MST para comer, nós vamos passar fome, e rapidamente. O agro brasileiro hoje, se nós não tivéssemos o agro, esse país estava quebrado. Tá? E quem tem a visão do agro como devastador, desmatador, tá? não entende o que está acontecendo. Eu estive no ano passado no sul do Maranhão, em Balsas, fica na divisa com Tocantins, que até uns 20 anos atrás era pasto de ema, não tinha nada lá. Hoje é um celeiro. Naquela entrevista que eu passei para você, Gustavo, do Marcos Torrijo, e eu já vi em outros também, de agora até 2050, que é ali, na esquina, a população mundial vai crescer em 2 bilhões
2 bilhões de pessoas. Vamos fechar 10 bi. Vamos fechar 10 bi. E isso porque, com exceção de 9 países, todos os outros, quase todos os outros, a população está diminuindo. Para a população se manter, cada mulher fértil tem que ter 2,1 filhos na idade fértil. No Brasil está em 1,8, se não me engano, 1,6. No Japão é 0,8, na China 0,8. Bom, a população do mundo inteiro está caindo. Só que Índia, Nigéria, Indonésia, são sete países que o Trujillo fala, vão crescer. Bom, uma das coisas que as pessoas precisam para viver é comer. E a outra coisa, à medida que o poder econômico aumenta, as pessoas comem mais e melhor. Basta ir para os Estados Unidos para ver a quantidade de obesos. Morre mais gente no mundo hoje por obesidade do que de fome. Diferentemente do que uma salafrária, ministra nossa, disse lá na Suíça 2 anos atrás que 130 milhões de brasileiros passavam fome. Isso é uma mentira descarada. E ela não teve nem a vergonha de corrigir. Bom, voltando para o tema, esse pessoal precisa comer. E o único país, um dos poucos países, eu acho que não tem outro, que pode crescer a oferta de alimentos sem derrubar um pé de alface. Não estou falando árvore. Simplesmente com recuperação de passagem degradada e com o aumento da produtividade, é o Brasil. E mais, nós estamos não só mais exportando grão, soja, nós estamos começando a exportar valor agregado. Café é um exemplo. Nós, por muito tempo, perdemos, alguns anos atrás, o posto de primeiro exportador, retomamos, só que hoje nós estamos agregando valor. Esse café, eu falei aqui, não é brincadeira, eu morava em Brasília, quando meu pai era senador, e tinha uma namorada em Minas, ela morava em Brasília também, de vez em quando ia lá, foi quando deu, pouco depois da geada negra, que o pessoal estava começando a plantar lá. Hoje o café é uma das coisas que, numa área relativamente pequena, dá ao produtor uma renda muito interessante. Então, o Brasil tem hoje, o Trujillo colocou isso na entrevista dele, eu tinha ouvido outras, nós somos uma menina meio feia, eu, na minha idade, a gente ia em baile e a gente olhava com quem ia dançar. E dançar era assim o começo de alguma coisa. Ficava naquilo, porque na época não dava para avançar, hoje já é diferente. Nós somos uma menina meio feia no baile, mas quem são as outras? Então, feio não, a turma vai dançar conosco. E eu ia usar uma outra metáfora, mas não melhor não colocar aqui. O nosso único problema é o que o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, dizia. Nós, quando vemos uma casca de banana do outro lado da rua, nós vamos lá para escorregar. Tomara que a gente não faça de novo, mas o Brasil tem um potencial enorme, e aí agora vamos chegar em Ponta Grossa, que tem um mix muito interessante, uma mistura muito interessante, comércio, indústria e agro, né? E agro. Tem tudo aqui. Está muito bem localizada. Eu vim agora de Curitiba, passei na frente da Maciça, já fiz um trabalho para eles, foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Continental também fiz um trabalho para eles quando estavam começando aqui. Você tem a DAF, você tem a Heineken, você tem agora a maltaria, etc. A Nissin está chegando. A Nissin, enfim, porque eles estão em Ponta Grossa e não estão em Ventania. Quem não sabe, Ventania é um pouco para o norte aqui. Porque não estão em Cornélio Procópio, eu não vou de vez em quando. Porque Ponta Grossa tem a sorte de estar num hub, num centro muito interessante. E o sul do Brasil tem isso. Se você pegar, eu não estou sendo racista, regionalista, nada disso. Por que o sul do Brasil tem um nível, e aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, São Paulo também, sul de Minas também, mas São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande tem uma cultura diferente que quem consegue verbalizar isso lendo um livro do Daron Aceblu, que é um turco, mas mora nos Estados Unidos, na Inglaterra há muito tempo, de um livro chamado Por que as Nações Falham. Em inglês é Why Nations Fail. Porque as nações, a tradução em português do título em português é um pouco diferente.
Tem dois tipos de economia: economia inclusiva e economia extrativa. O sul do Brasil, até pela imigração e por outras razões, a sociedade é mais aberta e as pessoas têm oportunidade de empreender. Dos 2.200 e poucos associados da Associação de Ponta Grossa, quantos são pequenos e médios empresários? Praticamente 90% é formado por micro e pequenos empresários. Tá. Eu fiz essa pergunta para um diretor da Associação de Balsas, onde eu fui. Dá uns 4, 5. Lá você tem uma elite e a que veio, que foi hoje, depois para lá, que está plantando lá, tem uma outra mentalidade. O pessoal de lá precisava, o modelo era que os outros dependessem deles, por isso o conceito de extrativo. Enquanto aqui, isso vale para uma série de países, as pessoas têm oportunidade. E aí, vou pegar uma carona no que o Gustavo colocou, eu fui presidente 2 vezes da Associação Empresarial de São Bento do Sul, que tem uma característica de associativismo, de cooperativismo muito importante. Numa entidade como essa, 1 mais 1 não é 2, é 2,5, é 3. Você vai lá para... Claro, você quer aprender alguma coisa, mas você vai ensinar, e essa soma é muito maior. O Brasil, nesse cenário dificilíssimo que nós estamos vivendo, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, uma disputa China e Estados Unidos, de novo, nós somos uma menina meio feia, mas a mais bonita do baile. Não é, somos a mais bonita. Qual é outro país que tem as condições que nós temos? Fala-se em energia renovável, em aquecimento global. Bom, quem é o grande vilão do aquecimento global? Que a turma da esquerda não fala. China. A Alemanha quer acabar com os carros a diesel, o motor a combustão, está acabando a economia. Sabe quanto a Alemanha emite de CO2? 1%. A China, 33%. A cada... Hoje, se continuar assim, daqui uns 2, 3 anos, não vai ter mais indústria automobilística na Alemanha, que é um troço idiota. Se acabar com todos, se a Alemanha não gastasse não emitisse 1 grama de CO2, em menos de 1 ano, a China constrói mais usinas de carvão que vão supor. Então, eu estou economizando aqui, você está gastando lá. É uma idiotice. Nós estamos, e por isso eu fui cancelado, que eu falava essas coisas, e isso dói. Nós temos nesse momento uma guerra cultural, ideológica e religiosa para acabar com o modelo da civilização ocidental, que começou um pouco antes da Revolução Industrial, com o Iluminismo, e que hoje, sem dúvida nenhuma, está passando por uma série de problemas. Nós temos uma desigualdade lá fora é maior do que aqui. O problema, alguém que é pobre, melhora um pouco, está satisfeito. Eu não estou defendendo a pobreza, pelo amor de Deus. Mas o pior é o cara que está na classe média e cai. Esse faz barulho. As revoluções não foram feitas nem pelos ricos nem pelos pobres. Foram feitas pela classe média. Porque está no meio do caminho. Exatamente. Então, até pegando esse gancho, Ismael, eu acho oportuno, até para você que está nos deu assistindo... uma viajada na maionese aqui, viu? Mas a gente tem um gancho interessante. Primeiro, a gente constatou e a gente entendeu que o Brasil é um país de oportunidade. Sim. Então, a gente entende que nós temos um oceano azul. E cai-se essa falácia... Tem uns toques de vermelho no azul. Sim, faz parte do jogo. Mas, de fato, eu tenho que, como empreendedor, olhar. Eu vou olhar da metade do copo cheio ou metade do copo vazio. Então, essa minha visão vai determinar como eu vou operar no mercado. Nós estamos em Ponta Grossa, temos um mercado pujante, estamos bem posicionados geograficamente, nós temos indústrias, nós temos hubs de inovação e educação se aproximando cada vez mais da nossa cidade, nós temos uma associação comercial centenária, uma das maiores, inclusive, da América Latina, talvez, e
nós empresários, né? Vou trazer a reflexão para nós. O quanto nós estamos aproveitando disso, extraindo esse conhecimento, né? Compartilhando, né? Tendo esse ouvido ativo, né? No sentido de estar atento, e o quanto isso está trazendo impacto. Talvez eu, dentro da minha empresa, eu não tenho acesso a essas informações, Ismar, Guilherme. E isso é importante a gente falar para o nosso empresário, né, Gui? Por que você não participa, né? Aqui talvez seja um convite provocativo, né? Nós temos câmaras, nós temos comitês, nós temos conselhos, né, dentro da associação comercial, e a intenção é que esse conhecimento ele funcione de maneira prática. Mas se você não se expor a esse cenário, porque tem gente que vai pensar, poxa, mas por que, Gustavo, eu preciso entender de geopolítica? Ou por que eu preciso entender que o PIB da China cresceu 8 vezes em 20 anos no valor nominal? Mas por que isso influencia? Ora, esse conhecimento vai concatenar ideias aí na sua cabeça, em que você vai desenvolver produtos, serviços, vai se conectar com pessoas que já tem uma visão similar, e aquela história, né, que muitos coaches usam o termo, mas a gente sabe que existe uma lógica por trás, que a gente é a média das pessoas que a gente convive. A economia, a sociedade é mais ou menos como uma carroça. A carroça é um negócio que vocês não conhecem do nosso lado de trás. A carroça anda na velocidade do cavalo mais lento. Tá? Perfeito. A convivência numa associação, num grupo, sempre você vai aprender alguma coisa. Essa é uma grande sorte que eu tive na vida, por ter passado mais da metade da minha vida adulta viajando. Mesmo que você não esteja prestando atenção, você vai aprender coisas, boas e ruins. Uhum. As boas é para aproveitar, as ruins é para não cometer o erro. E uma entidade de classe é um lugar ideal para isso. Tá? Você tem que ir lá com a cabeça aberta, que nem esponja, vai chupando tudo, e você vai colaborar também, é uma soma de ganha-ganha. E você vê que, pegando o gancho dos dois pontos, nós somos a menina do baile, a menina do momento do baile, né? Independente de qualquer característica, somos nós, independente de insegurança jurídica, tributária, as dificuldades que o Brasil sempre enfrentou. É que nós temos, mas os outros têm pior. Sim. Exatamente. Tudo é bom ou ruim comparativamente com alguma coisa. Perfeito. Tá? Nós temos uma série de problemas gravíssimos, mas vamos pegar hoje. O que aconteceu depois do Covid e acelerou com a invasão da Ucrânia. Todo mundo disse que botava todos os ovos na China, com exceção dos alemães, que continuam burros. Eu sou descendente alemão, então posso falar, tá? E continuam investindo lá. No ano passado entrou mais investimento estrangeiro no Brasil do que na China, em dólares. Tá? Por quê? Porque o pessoal não quer botar tudo lá de novo. Bom, mas daí você vai para onde? Bom, a parte de indústrias mais leves, têxtil, sapato, foi para o Vietnã, para a Indonésia, para a Malásia, Laos, ali por perto. Tá? Bom, quem são os outros candidatos? A Turquia, sim, mas tem lá um cara que acha que o país é dele, acha que para reduzir a inflação tem que baixar o juro, é uma matemática assim, ao contrário, como alguns aqui no Brasil, inclusive o presidente da República pensa que é. Daí você tem o México, que tem a grande sorte de estar do lado do maior mercado do mundo, mas se vocês acham o Brasil, o Marcos Trujillo falou isso, com problema de segurança, com problema de, enfim, uma série de problemas, vão no México. É muito pior. O Rio de Janeiro é uma Suíça perto da cidade do México. Cartel. Eu fui lá um monte de vezes. Mas o México vai ser um grande beneficiário. Daí você tem a Polônia na Europa, que está indo bem, e essa vai ser uma das potências, e daí sobrou quem mais? Por isso nós somos uma das únicas meninas do baile. Sim. Podemos ser até meio perneta, mas nós vamos dançar. E como que a gente aproveita isso? Com a tua experiência de conselheiro, eu vou pegar um gancho que o Gustavo falou. Estar dentro de uma associação comercial,
o conhecimento esponja que você falou, mesmo só de participar, isso já reflete. E eu percebo que somos a menina dos olhos agora. Porém, muita gente não aproveita essa oportunidade, mas não aproveita por falta de conhecimento. O nosso agro, ele super desenvolveu quando abrimos os olhos para importar conhecimento e tecnologia de Israel. Uma coisa importante, eu acho que a única estatal do mundo que deu certo chama-se Embrapa. Quando eu morei em Brasília, meu pai foi senador, me lembro, nós fomos uma Páscoa, 76, 77, para o Mato Grosso. Na época não tinha Mato Grosso do Sul, nós fomos para Poconé, que é no norte do Pantanal. Não tinha nada lá. Até porque a terra lá é muito básica, né, ácida, e precisava de calcário para corrigir e precisava de uma semente que vingasse lá. O que nós fizemos, o mundo tem 3 lugares onde as coisas nascem mais ou menos sozinhas, que é o Pampa argentino, o Vale do Mississippi e a Ucrânia e a Rússia. Lá você joga uma semente e ela nasce. Tanto que a Ucrânia e a Rússia, na época não era isso, era o celeiro do Império Romano. Sempre foi. O Hitler invadiu a Rússia por causa da Ucrânia. Né? Bom, não tem outro lugar. Não tinha. A África tem. Vai lá fazer uma coisa para você ver quanto é bom para tosse. E vai demorar não sei quantos anos. O Brasil desenvolveu uma área, e de novo hoje tem condições de duplicar a produção agrícola só com crescimento de produtividade e com reaproveitamento, melhor, recuperação de pastos degradados e aumentar a produção em 50%. 50%. Do que nós temos hoje. Que é o que precisa para alimentar esses 2 milhões de pessoas que vão vir aí. Porque não só eles vão comer, como os outros vão querer comer mais. Daí tem os caras, não, vamos fazer degrowth, redução de crescimento. Vamos catar coquinho na descida. Isso é contra a mentalidade do ser humano. Então, nos próximos 40, 50 anos, uma série de coisas vão mudar. Inteligência artificial, mas comida não vai mudar, companheiro. Então, uma das estratégias de investimento do Warren Buffett, inclusive, né? Mas não é só o agro. Estou falando do agro, mas estou falando de uma série de outras coisas. Nós não vamos mudar a nossa forma de... Você vai agora proibir. Bom, essa é uma das teorias da esquerda. Você tem que reduzir o consumo. Até aí eu concordo. Tá? Eu sou um que tem um carro, hoje tem 10 anos, vou ajudar mais uns 2, 3. Eu acho que trocar de carro a cada 2, 3 anos é uma besteira. E assim, uma série de coisas. Mas isso está acontecendo, de alguma forma. Agora, você querer proibir as pessoas do Brasil, da África, da Ásia, de evoluírem, é utopia. É só se tiver uma ditadura como teve na China de 1949 até 1984. Era uma ditadura, todo mundo passava fome. Era todo mundo igual. Todo mundo passava fome. Não tem problema nenhum. Essa é a vantagem do comunismo. Ele nivela por baixo. Tá? Vai dizer para os caras que não comem hoje lá o que... Piola, tem cara comendo caviar. Que ele tem que baixar para ova de tainha. Bicho, ele vai reclamar. Então, nesse cenário todo, nós somos um país privilegiado. Já me perguntaram 200 vezes, você conhece o mundo inteiro onde se moraria? No Brasil. Eu não saio daqui nem a pau. E como que os nossos empreendedores locais, que geram, o pequeno e médio negócio gera 70% dos empregos no país? Sim. Como que esses caras podem aproveitar esse baile, onde nós somos a atração, de maneira prática? Aonde ele deve olhar para o negócio dele para aproveitar a boa onda que vem por aí? Essa é uma pergunta bem complicada. Primeiro, eu sou empreendedor, tenho uma pequena empresa, não tenho secretária, você falou que eu não tenho. Fazer negócio no Brasil não é fácil. Mas posso dizer para vocês que em outros países também não é. Não resolve o nosso problema, mas pelo menos dizer, não, eu vou para lá porque é diferente. Vai para a Alemanha para você ver o que é fazer negócio. Eu fiz.
O que é um negócio? Oferecer um produto, um serviço melhor ou mais barato. Ponto. E o que vai acontecer quando se fizer isso? 50 caras vão copiar. Isso é o que o Joseph Schumpeter, um economista austríaco, chama de destruição criativa. A oportunidade que nós temos é estar num país com uma segurança ainda razoável, não é boa, mas é bem razoável, com uma segurança jurídica prejudicada por alguns caras que têm um problema de ego exagerado, que estão sentados lá em Brasília vestidos de preto, não são urubu, mas é bem menos pior do que outros lugares, uma política que é ruim, e aí vou pegar uma carona. Eu fui candidato a prefeito, não ganhei, basicamente porque menti pouco. Isso foi um cara que ganhou a prefeito na cidade do lado. Eu fiz quando decidi ser candidato a prefeito, fiz uma pesquisa, eu tinha 2% de intenção de voto. Aí o cara que fez a pesquisa disse: Mar, tem uma boa e uma má notícia para você. A má é que você tem 2%. Eu disse: por qual é a boa? Você não pode cair. Eu disse: mas aí é claro que não, né? Bom, terminei com 24%. Sem nunca ter sido candidato a nada. E aí o prefeito da cidade vizinha, Rui Negrinho, disse: Mar, você cometeu um erro. Eu digo: não, cara, você se elegeu, eu não me elegi, cometi muitos. Não, você cometeu um. Você não estudou, não usou a estratégia da caçamba. Caçamba é basculante. Uhum. E o que diabo de estratégia é essa? Não, caçamba é o seguinte: você durante a campanha vai jogando, o cara te pede um emprego, joga em cima da caçamba. Pede uma, não sei o que, joga em cima da caçamba. Quando você ganhar, você levanta a caçamba e joga todo mundo fora. Bom, mas... E pra não chorar. Mas agora, falando sério, o que eu quero falar como empreendedor, como empresário. A política, e não é aqui no Brasil, aqui também, tem uma péssima imagem, lamentavelmente. Mas, se nós não nos envolvermos, não necessariamente como candidatos, pode ser também, nós temos excelentes empresários. Vou dar um exemplo de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, uma cidade próxima a São Bento. É uma das melhores cidades de Santa Catarina. A VEG fica lá. Só a VEG sozinha deve arrecadar mais do que, sei lá, Santa Catarina tem 295 municípios, tirando os 10 maiores, a VEG sozinha deve faturar mais do que todos os outros. Bom, a cidade estava quebrada. Não era por falta de dinheiro, era por falta de gestão. Aí entrou um empresário, em 2 anos, em 4 anos, ele se elegeu, depois saiu para ser candidato a governador, não deixaram, claro, não deixaram porque ele ia botar ordem no galinheiro. Cara, não, só se fizer alguma rua na cidade, porque o resto está tudo asfaltado, tem esgoto, tem tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: nós, como empresários, não podemos nos omitir de fazer política, não política partidária, não necessariamente, você pode ser partidário, mas influenciar politicamente. Quem é que gera riqueza aqui em Ponta Grossa, no Paraná e no Brasil? Não é o partido político, não é o sindicato, nem patronal, nem de empregado. Não é o cartório, é empresário. Ponto. O resto é conversa fiada. E a prova que isso está certo, me citem um país de economia centralizada, ou conhecidamente como comunista, que tenha dado certo. Um só. A China. A China deu certo porque mudou a economia para capitalismo. E agora está afundando e vai afundar porque voltou para comunismo. O ser humano é diferente, como um cavalo é, como uma vaca é, como um cachorro é. Essa história de igualdade é conversa para boi dormir. Que tem que ter um padrão mínimo é outra coisa. Mas você... Imagina, vamos fazer uma metáfora, uma analogia lá fora, futebol. Todo mundo quer jogar futebol. Porque eu vou ganhar que nem o Neymar. Quantos Neymar você conhece? Por quê? Porque joga diferente. Tá? E esse é o papel que nós, empresários, pequenos, médios e grandes, nós temos que fazer o nosso valor, de criar valor, de gerar emprego, de pagar imposto, ter um peso na política. Nós não podemos deixar um
Congresso, como teve agora a semana passada, que não está aprovando uma reforma tributária que é ruim, mas muito melhor do que nós temos hoje, mas aprovaram uma anistia para o fundo eleitoral, que já é uma obscenidade, e que eles não cumpriram e não vão cumprir. Isso eles votaram em regime de urgência. Agora, a reforma tributária, que é ruim, porque vai continuar fazendo com que quem ganha menos pague mais. Você vai dizer, pô, agora você está defendendo... É burrice. Quem ganha menos tem que pagar menos. Quem ganha mais tem que ganhar mais. Tá? Isso está lá. E agora cancelaram tudo porque um ministro, não quero nem falar o nome dele, não concordo com ele, até porque tem 600 e poucos processos, não sei como é que ele chegou no Supremo. Tem o nome de um apelido de um animal grande que vivia na época pré-histórica. Acabou com a festa dos PIX, da emenda PIX, que era uma obscenidade. O que eles fizeram? Congresso, Senado e Câmara pararam todas as votações, mas votaram essa que beneficia eles. Gente, quem pode mudar isso? Só quem gera valor, quem gera emprego, somos nós. Eu conheço político, meu pai foi, se bem que ele era um anfíbio, ele era sempre empresário e político, até por isso que ele não seguiu a carreira política. E eu me lembro uma vez, quando morava em Brasília com ele, nós fomos um churrasco no clube do Congresso, eram só os congressistas, alguns congressistas de Santa Catarina, e tinha lá um deputado do Oeste de Santa Catarina, eu tinha 17 anos, 18 anos por aí, e eles estavam conversando, meu pai, os deputados, tinha um outro senador lá também, e o cara defendeu que ele votou contra uma eletrificação numa área rural do Oeste de Santa Catarina. Isso hoje é impensável, mas na época tinha uma grande parte do estado, inclusive lá em São Bento, onde eu moro, o interior não tinha energia elétrica. O cara tinha que ter geladeira, era querosene, tinha um liquinho com um lampião em cima, etc. E o cara defendeu, eu estava escutando a conversa, não estava participando, é claro. O cara defendeu que ele foi contra porque ele achou que aquela população não estava preparada para ter energia elétrica. Aí eu não aguentei, digo, realmente, o senhor vai desculpar, eu concordo porque o senhor não concordou. Porque se eles tivessem acesso à energia elétrica, eles teriam acesso à informação e nunca votariam numa besta que nem o senhor. Quase apanhei do meu pai. Depois eu falei, mas tinha razão, mas não devia ter falado desse jeito. Isso é assim, porque o Martin Luther King tem uma frase que eu adoro. Não me preocupa o barulho, o ruído dos maus. Me preocupa o silêncio dos bons. Os bons somos nós que queremos emprego, que pagamos imposto, que corremos risco. Se der certo, nós ganhamos. Se der errado, nós quebramos. Quem é que nos ajuda? Ninguém. Então, vamos usar esse poder que nós temos, e pode ser via participar ativamente num partido, ser candidato, ou fazendo lobby no bom sentido, e aí uma associação de classe, uma associação empresarial é o órgão, um dos mais importantes. Ela não pode ser partidária. Tem que ser política. Mas tem que ser política. Sem ser partidária. Tá? Isso eu tenho orgulho de dizer, quando fui presidente a segunda vez na associação, hoje nós temos lá N linhas partidárias, mas a associação como entidade, ela defende a política do grupo, do país, independente do partido. Tá? O que tem a ver com isso? Tem a ver com isso é que se nós delegarmos para o pessoal que está lá, com algumas exceções, vai ter mais imposto, vai ter mais burocracia e nós não vamos poder fazer o nosso trabalho. E eu sozinho não consigo fazer barulho. Andorinha sozinho não faz verão. Agora, se eu estou dentro de uma associação comercial como a CPG, eu consigo, junto com meus pares, exatamente, fazer barulho. Eu consigo ter uma oportunidade de ser ouvido pelos políticos. O que é muito difícil quando você está sozinho. Exatamente. E um ponto interessante que a gente também extrai é essa necessidade do protagonismo do empreendedor. Sim. Ele, de fato, ele precisa atuar no melhor sentido da palavra. Quando a gente olha para não apenas a nossa associação comercial, mas é interessante a gente observar
que quando existe um associado atuante, daquele não atuante, as ações reverberam de maneira diferente, por questões óbvias, né? E eu dou um exemplo do próprio Comitê de Comunicação e Marketing. Nós estamos aqui hoje falando de política internacional, estamos dando orientações com grande experiência tua, Ismar, para que esse empresário local ele tenha um treinamento de olhar, talvez seja esse o apontamento relevante, porque houve um movimento de um pequeno grupo de pessoas, mas olhe o poder exponencial desse movimento. Imagine se todos os empresários desses 50 mil CNPJs que a gente tem em Ponta Grossa entendessem isso e cooperassem. Você quer ver um um exemplo da Associação de São Bento? Nós temos lá, é quase a mesma coisa, só tem um outro nome, que são os núcleos. E o núcleo das mulheres empreendedoras estava meio que estava decadente. Aí apareceu uma empresária, ela e o esposo têm uma empresa que começou uma incubadora em São Bento, hoje deve estar empregando umas 40, 50 pessoas, a empresa faz máquina para móveis. Em 2 anos de mandato, ela aumentou para 115. Aí tivemos que parar, porque não cabia mais, nós não temos mais sala para caber mais do que 115. Agora ela está no conselho deliberativo. Você vai ver o que elas conseguiram. Minha esposa, inclusive, faz parte. É incrível. De novo, andorinha sozinha não faz verão. Tem uma metáfora, uma forma de descrever, não sei se é chinês ou egípcio. Uma vara de bambu sozinha não faz nada. Se faz um ramo, você não quebra. E isso vale para tudo. Qualquer empresa, qualquer pessoa sozinha é uma coisa. Em grupo é outra. E vale um ponto de inflexão aqui sobre a importância do indivíduo e entendendo o individualismo como um vício do indivíduo. Porque sim, você precisa ter a força da personalidade ao ponto de se unir com o outro e atuar junto para algo maior que você. Mais do que se unir somente com o outro, se unir com o seu concorrente. Para lutar pelo teu mercado. Eu vou dar um exemplo que eu tinha uma empresa aqui em Campo Largo, próximo entre Ponta Grossa e Curitiba, e nós éramos relativamente pequenos, o nosso maior concorrente era a empresa onde eu trabalhei durante 20 anos. E tinha um cidadão lá, depois colocaram ele na rua, ainda bem, que não ia com a minha cara, e era um problema pessoal dele. Concorrente é uma coisa. Mas o nosso grande inimigo era a China, que é o maior produtor de cerâmica de mesa do mundo, 70% da exportação mundial é deles, que vende com preço de banana, porque tem tudo subsidiado, enfim, é uma esculhambação. Subfaturam. Quando mandaram ele embora, na semana seguinte eu fui lá falar com o CEO novo, digo, cara, nós dois somos inimigos. Não era, esse caso é meu amigo até hoje. Vamos fazer o seguinte, nós temos um outro inimigo lá. Vamos nos juntar para brigar com ele. Na hora que a gente terminar de brigar com ele, nós voltamos a brigar aqui. É aquela história dos árabes. Eu contra o meu irmão, eu com o meu irmão contra o meu primo, eu com o meu irmão com o meu primo contra o meu vizinho. Então é tudo uma questão de... Bom, o que nós conseguimos em 2014, começou em 2012, colocamos um antidumping, um trabalho dificilíssimo. Terminei essa semana de escrever agora a segunda renovação. A indústria cerâmica no Brasil ia desaparecer. Hoje emprega 6 mil pessoas diretas, umas tranquilamente 40, 50 indiretas. Tem um produto de qualidade internacional, preço competitivo, só não dá para competir com um preço que metade é subsidiado. Quer dizer, se eu não tivesse, entre aspas, me aliado ao meu inimigo, bom, até hoje somos amigos, tá? Eu continuo brigando com aquele inimigo lá. Então, é isso, exatamente o que você falou. Nós podemos ser concorrentes, eu com o Gustavo, mas nós temos um interesse em comum. Vamos tratar desse interesse em comum, que é o que você faz numa entidade clássica, uma associação. O resto nós tratamos cada um do seu lado. É óbvio que a soma de forças cria um fator
1 mais 1 não é 2, é 2,5, é 3. Não tem como fazer isso sozinho. E na tua visão, Ismar, até pegando esse gancho, como que você enxerga? Porque essa natureza concorrencial, de algum modo, também está no nosso DNA. Para a gente estar aqui hoje, a gente concorreu com quantos, né? Me faça entender. Então, dentro dessa... Quando a gente olha para o mercado, a gente entende que a concorrência faz parte, né? A cooperação é necessária, mas na prática, ali na realidade concreta, eu estou sentado do lado do meu concorrente, né? Como eu vou conseguir abdicar dessa natureza concorrencial predatória, entrar numa associação comercial e trabalhar junto com ele? O que você recomenda para esse pequeno empresário que tem esse sentimento de não conseguir? E não é que ele não quer. Ele tem medos, ele tem receios, ele tem dúvidas, né, que podem colocar em risco dentro da mente dele a empresa dele. Ele não consegue enxergar que lá na frente, o mercado melhorando, ele é beneficiado. Como que eu ajudo esse empresário? Essa pergunta é bastante complexa e bastante difícil. É claro que você, quando você vai falar com um concorrente, você tem que tomar alguns cuidados. E tem concorrente. Tá? Tem concorrente que você pode mutuamente se beneficiar, você beneficia ele te beneficia. Tem outros que estão lá só para ser parasitas. Mas pula na água e vai vendo como é que isso acontece. Eu posso garantir, por experiência própria, só não consegui fazer isso na Alemanha. E não por falta de competência minha, nesse caso, modéstia à parte. Eles não conseguem entender isso. Mas, cara, senta junto. Você, mesmo que você esconda 90% e o cara esconda 90%, os 20, 10 e 10 vão beneficiar a ele e a você. E depois você vai desenvolver, você acaba sendo... Eu tenho uma situação incrível. Eu tenho um concorrente que é o meu maior fornecedor e é um dos meus maiores clientes. E é meu concorrente. Porque um dia eu sentei com ele e disse, cara, vamos... Hoje é tranquilo, porque ele depende de mim, eu dependo dele. Mas foi uma questão de alinhamento. De se aproximar. Cara, peraí, vamos... O que nós temos... E isso é uma lição que a gente devia aprender, principalmente no Brasil, que está com esse nós contra eles já há muito tempo, esse maniqueísmo, ou é Deus ou é diabo. Pô, vamos ver o que nós temos em comum. Se nós conseguimos discutir, acordar sobre aquilo que nós temos em comum, não é que vamos esquecer o resto, mas vamos focar aqui. Perfeito. Ninguém segura a gente. Exatamente. Perfeito. Cara, eu posso não concordar com 90% que o cara fala, e vice-versa, mas tem 10 da parte dele, 10 da minha, que dá 20, que nós concordamos. Então, eu acho que essa é a fórmula matemática. Perfeito. De uma cooperativa, de uma associação. O que eu posso aportar? E não é ir lá só para chupar, não é lá só para pegar. Você tem que dar alguma coisa. Eu não tenho nada para dar. Tem. Pode dizer, cara, empreendedor, eu quando fiz um curso na Harvard Business School, eu tinha 55 anos. Aí um boteco que eu vou lá de vez em quando em São Bento, um cara falou assim, mas por que tu vai estudar com 55 anos, você já sabe tudo. E bom, não falei para ele, pensei, esse cara já morreu e não sabe. A partir do momento que você achar que você sabe tudo, meu amigo, vai fazer outra coisa. Isso não existe. E um dia eu estava no segundo ano, foram 9 semanas, 3 semanas por ano. É uma das 5 melhores escolas do mundo. O nível dos professores é um absurdo, o nível dos alunos. Acho que me deixaram entrar lá por cota. Eu falo 5 línguas, tenho uma vivência internacional, e Harvard tem essa visão. Você tem que fazer uma espécie de um processo de seleção bastante complicado. E no segundo ano entrou ele tinha na época 27 anos, 28 anos, que ele não tinha feito o primeiro, mas ele estava num outro curso, ele estava tão bom que passaram ele. E um dia nós estávamos
estudando, discutindo um caso à noite, já era nós ficamos lá, essas 9 semanas, tinha aula de segunda a sábado, domingo era livre entre aspas. Olha, no mínimo, entre aula, leitura, discussão de casos, eram 15, 16, 17 horas, de domingo a domingo. Até porque o valor é alto, você tem que aproveitar. E nós estávamos fazendo um trabalho, 10 chegou uma hora, 11 e pouco depois, mas era americano, mas descendente de hindu. Ele disse, pois Marco, qual é a tua definição de empreendedor? Eu digo, olha, tem umas, mas eu gosto de uma aqui de Harvard, que é a pessoa que toma decisões com menos informações do que os outros tomam. Que é uma forma de dizer tomar risco. Tá? Tem um que quer, não, eu quero ver como é que vai acontecer aqui, vai acontecer lá. O empreendedor quer, eu vou por aqui. Ele disse, eu tenho uma outra. Eu concordo com essa, mas eu tenho uma outra. Empreendedor é alguém que está disposto a viver durante muito tempo como os outros não estão. É a época de plantar, que não é fácil. Para viver muito tempo como os outros não podem, porque não plantaram. Eu tenho pena que a gente mudou de assunto, eu ia trazer junto, tem uma foto minha, 2 fotos que eu estava visitando um amigo meu na época que eu morei na Alemanha, no sul. Ele mora bem no sul da Alemanha, divisa com a Áustria, uma cidade maravilhosa, chama Mittenwald. E tem umas montanhas. Ele disse, Ismar, vamos tomar uma cerveja num boteco lá em cima. Esse lá em cima é 900 metros. Literalmente lá em cima. A montanha tem mais. Eu digo, legal, tem um teleférico. Vamos pegar o teleférico. Não, vamos subir. 900 metros não é 900 metros assim, é 900 metros assim. Levamos 3 horas. Aí numa parte tem que ir agarrado, não é escalada, mas tem uma parte que tem que ir agarrado em corda, tá? Ele tirou uma foto lá de cima. E depois lá em cima tem uma vista estúpida de bonita. Daí ele tirou uma outra foto. Eu uso isso quando faço uma palestra. Ó. O empreendedor, enquanto eu estava subindo, agarrado em corda, não veio um desgraçado lá para me ajudar. Quando eu estava lá em cima, com o copo de cerveja, a foto, pô, o cara teve sorte em chegar lá. Não é assim, tem que pastar. É a descrição do Krish Patel, nome desse meu amigo. Viver algum tempo como ninguém quer, para depois viver como ninguém pode. Sensacional, né, Gui? Aquela história, né? O plantio é obrigatório. Quem colhe, planta. Exatamente. Gente, estamos indo para os momentos finais do nosso podcast. Enquanto preparamos as considerações, eu vou convidar o nosso amigo Viverson para chegar aqui e nos explicar sobre o método V60. Pena que o Viverson não trabalha com vinho, né? Porque nós estamos às 5, 6 da tarde. Segunda etapa. Nós vamos lá no Lumen depois. Tem vinho. Vamos. Olá, pessoal. Então, voltamos. E, inicialmente, tivemos a prensa francesa. E agora teremos aí o nosso B60. É tudo na balança. Tudo na balança. Porque a proporção de café, ela é necessária, digamos assim, para que você tenha um equilíbrio, para que você tenha um resultado interessante dentro da xícara. Como eu expliquei, se cada um tem um paladar diferente, eu vou ter proporções ideais para cada pessoa. Utilizamos, é claro, no Lumen hoje, um padrão que seria internacional, padrão de 15 gramas, mas que pode ser variável. Eu comprei um café no Lumen. O Lumen vende pacotes vende o café em grãos, café em pacote. Eu vou levar embora. Como é que eu faço em casa o meu café? Cara, você pode começar com uma proporção ideal, de 1:15, mas depois você vai, achei que não ficou para o meu paladar. Você pode mexer nessa proporção para adequar ela ao seu paladar. Convidamos a todos, né, a ir até o Lumen, a apreciar um pouco sobre a experiência de cafés. Pode ser hoje, Vinícius? Opa! Então vamos lá. Além de todo o cardápio, né, do Lumen, que hoje temos cafés, parte de refeição para almoço, jantar,
alguns pratos especiais da casa. Então, fica o convite para todos irem conhecer a nossa gastronomia também. Além da gastronomia... E o preço é bom. Sim. Olha só, tem mais isso. E além da gastronomia, reunião de negócio, né? O melhor ambiente para fazer reunião de negócio. É um excelente lugar para um coffee office, ou seja, vai fazer uma reunião de negócios, vai trabalhar, estudar. Tem pessoas que vão lá para estudar mesmo. Então, tem algumas mesas bem interessantes para o pessoal estudar. Temos, se quiser, quero presentear, temos também ali a parte de cestas de cafés da manhã. Guilherme já presenteou algumas vezes. Algumas vezes. Com as nossas cestas, onde você pode, desde as pré-definidas, como adicionar um pacote de café, adicionar uma garrafa de vinho a essa cesta. Não chegou lá, Guilherme, lá em casa? O que aconteceu? É pra esposa. Bom. Pô, pros amigos também, né? Foi esperto, né? E sabe o que é legal de fazer o experimento? Você ir lá no Lumen, para quem tá começando a conhecer café, e você experimentar o mesmo café, ele passado de métodos diferentes. Diferentes métodos. Que legal. Digamos que você vai em duas pessoas. Um pede um V60 e o outro pede um Aeropress. O mesmo grão. Aí, 2 xícaras para cada, um vai tomar... você pega o V60, coloca uma xícara para cada. Toma o V60, aí pega a Aeropress, cada um toma um golinho toma a Aeropress. Você vai notar que o mesmo café, mesma região, mesma torra, mesmo tudo, vai estar diferente por conta do método. Desculpa a ignorância, por que V60? V60 é o ângulo do filtro. Então, o filtro ele tem um ângulo de 60 graus. Eu acho que todo mundo tá com essa dúvida. É verdade. E internamente ele tem algumas estrias que ajudam o fluxo do café na hora da filtragem. Então, além do ângulo, as estrias internas, e por baixo aqui ele tem também um... É plástico ou cerâmica? Aqui esse é plástico. Mas você vai encontrar o V60 tanto em cerâmica, vidro, então tem diversos materiais. É um método japonês, criado pela Ario em meados de 2005. Isso é novo? É um método relativamente novo. A Aeropress ele é de 2005 também. Mas isso aí não é que nem o antigo coador? A lógica? A lógica é similar. Porém, o que altera é o tempo de infusão, o tempo para passar. As estrias ali auxiliam. Então, a gente tem lá um dos primeiros métodos de filtragem, que é o Melita. O Melita ele tem algumas canaletas internas, porém o tempo de extração do Melita normalmente ele vai variar ali na casa dos 5 a 7 minutos. Enquanto aqui eu tenho uma extração em 2 minutos. Isso vai me dar um tempo ideal de extração, 2 minutos a 2 minutos e 20. A prensa francesa é um dos métodos que aceita um pouco mais, mas de acordo com ali o tempo de extração. Não vamos extrapolar ali 9, 10 minutos de extração numa prensa francesa, mas ela aceita um pouquinho mais por conta da granulometria. A prensa francesa eu vou colocar uma moagem Deixa eu traduzir, ele está falando uma língua diferente. Granulometria, o tamanho dos grãos. O tamanho da moagem. Em cerâmica. Exatamente. Eu vou moer o café fino. Então eu vou ter uma moagem fina. Moagem média. Moagem média eu vou ter V60, vou ter Aeropress, Calita ou próprio Melita. Moagem média grossa para a prensa francesa. Por conta da... Por dentro ela tem um êmbolo, que é uma peneira. E essa peneira ela tem... É uma peneira, tem furos. Então se a moagem for muito fina, o pó vai passar e vai muito pó para a xícara. Uma moagem média grossa... equilibrada, você vai conseguir compactar o pó no fundo, mantendo ele dentro da prensa, indo o mínimo de pó para a xícara. Sensacional. Show de bola, sensacional, Viverson. E se você quer uma aula aí de todos os métodos, vai tomar um café lá no Lumen, no Hotel Planalto. Queria aproveitar para agradecer você, Viverson, agradecer ao Lumen Café, Lumen Gastronomia e também ao Hotel Planalto, que nos patrocinaram hoje aqui com esse delicioso café. Sensacional. Quero aproveitar, Viverson, vou lançar um desafio, não sei se vai pro ar. A metodologia Lumen. Sim. Repete isso aí que eu vou voltar a câmera aqui pra te pegar. Você vai... Pra cá, por favor. É? Aí.
Pode ser um pouquinho pra lá pra você entrar na cena. Um pouquinho pra lá. Não sei se vai... Bom, vou desafiar, Gui. Você trouxe, sabe que eu faço isso, né? Aproveitando, então... Viverson, eu acho interessante e eu quero fazer um desafio para você. Eu acho que vocês deveriam criar a metodologia Lumen de fazer café. Então, eu já te dou a devolutiva. Opa. Temos mensalmente o nosso Coffee Experience. Então, agora em setembro, no segundo sábado de setembro, dia 14, nós temos uma turma de Coffee Experience, onde você pode vivenciar na nossa torrefação os métodos, um pouco sobre os cafés, a história de cafés e ainda degustar um bom café no final do curso. E ainda você leva de presente um pacote de cafés. Hoje você entra em contato com o Lumen Café e adquire o ingresso para a turma. A turma é de 10 participantes. Legal. Acontece mensalmente no segundo sábado, exceto feriados. Então, outubro... Dia 12 de outubro é um feriado, então a gente vai remanejar ou para o dia 5 ou para o dia 19. Mas todo segundo sábado de cada mês temos o Coffee Experience. Show de então bola. É só entrar em contato com o Lumen que nós enviamos o link para entrar na turma. Sensacional. Preparadíssimo, hein? Olha só. Parabéns. Vamos experimentar. Obrigado. Gente, muito obrigado, Viverson, mais uma vez. Estamos chegando aqui na nossa reta final de tempo. Estouramos o tempo, mas o papo tá bom. Daria pra gente fazer mais umas 3 edições aqui tranquilamente. Inclusive, tô bem insatisfeito por causa disso. Isso daí pode até virar corte. Estou insatisfeito com esse podcast. 3 segundos, né? Porque tá acabando, gente. Né? Eu acho que a gente tem que ter outros episódios pra gente explorar mais aí. Eu queria falar, sabe o que, Ismar? Eu queria falar sobre sucessão familiar. A gente tem muitas famílias aqui em Ponta Grossa que tem esse desafio. Às vezes o filho não quer seguir o negócio do pai. Eu acho que esse é um bom tema pra gente pensar numa oportunidade de falar. O que vocês acham? Eu acho fantástico. Conheço muitas pessoas que tem essa dúvida, eu preciso fazer um seguro de sucessão, eu preciso fazer uma holding, o que eu preciso fazer? Tanto na parte jurídica, mas principalmente na parte empresarial mesmo. Como é que eu vou tocar isso daqui? Eu quero que meu filho siga, não quero. Né? Você vivenciou isso com seu pai? Eu trabalhei quase 20 anos numa empresa, ela não era familiar do ponto de vista de propriedade do capital, meu pai não era nem sócio majoritário, mas a filosofia era de empresa familiar. Saí exatamente porque eu tinha divergências com relação à estratégia da empresa e entre brigar com meu pai e romper a relação familiar, eu achei que devia sair. Muitos anos depois disse para ele, pai, ele já tinha saído da empresa também, tinha vendido a parte dele, eu me arrependi. Não te falei de ter saído tão tarde. quase apanhei. Tem um provérbio do Tolstói, no livro Ana Karenina, que diz que todas as famílias felizes são iguais, e todas as infelizes são infelizes de sua própria maneira. Isso é uma grande verdade, mas não vale para a empresa familiar. Porque a empresa familiar, que são 70% do número de empresas, em alguns países muito mais a participação, e que criam mais de 70% dos empregos, e tem empresas familiares de 5 pessoas e tem empresas familiares de milhares de pessoas. Todas elas têm problemas semelhantes. O nosso professor de gestão de empresas familiares em Harvard era um camarada chamado John Davis. Na época ele cobrava $100 mil por dia. Estou falando 2013. $100 mil por dia para fazer consultoria. O cara dava aula para nós. Aí um dia ele resolveu... Cara, gente fina. Almoçava, jantava com a gente. Os brasileiros, nós éramos 20 e poucos, era o segundo maior dos Estados Unidos, depois era o Brasil. Nós convidamos ele para um jantar lá no campus mesmo. E aí à noite tinha vinho, era limitado, mas um garçom era brasileiro chamado Jesus, nós subornamos o Jesus, daí vinha vinho para nós à vontade. Gente fina, Jesus. E daí, começando com ele, tá, eu não sei porque ele disse, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão voluntária, vai quem quer, no domingo, que era o nosso dia livre. Bom, imagina um cara que cobra $100 mil por dia, quantos faltaram?
Nenhum. E ficamos umas 3 horas e ele escolheu, pediu voluntários para fazer um depoimento da sua experiência em empresa familiar. E eu fui um deles. Chorou todo mundo o tempo todo. Os problemas são parecidos. E ele, junto com um italiano que já faleceu, Taiguri, não lembro o primeiro nome dele agora, criou uma coisa estupidamente simples, é simples depois que ele fez, né? Os dois fizeram, Renato Taiguri, que chama o modelo dos 3 círculos. Uma empresa familiar tem 3 combinações, quer dizer, 3 círculos que se unem e daí dá uma série de combinações. Você tem a família, você pode ser só da família e não ser sócio e não ser executivo. Você pode ser sócio, ser da família, você pode ser sócio sem ser da família, você pode ser sócio sendo da família, isso pode ser executivo. E esses 3 círculos, entrar no Google, modelo dos 3 círculos de empresa familiar, vai aparecer lá. Esses 3 círculos se unem e você tem algumas pessoas que são sócios, que são familiares, que são executivos. Bom, por que isso é importante? Porque dependendo de onde você está, você tem um interesse diferente. Quer ver um exemplo clássico de problema? São os cunhados e cunhadas. Meio caminho andado para dar confusão. Tem cunhados brilhantes, que são os gestores da empresa. Quando você entende isso, você, numa conversa com você é o pai, o fundador da empresa, você tem uma filha que casou com um cara, o interesse dele é um, da filha é outro, o teu é outro, do teu outro filho é outro. E isso acontece em todas as empresas. Tanto que a maior parte das empresas familiares quebram na 3ª geração. O que esqueceram de falar é que todas as empresas quebram depois de um tempo. Tirando a Igreja Católica, é um negócio dos mais antigos do mundo. O segundo é um hotel no Japão, que tem 1000 e poucos anos. E a maior parte das empresas, em 40, 50 anos, no máximo, desaparece. Mas a criação de valor numa sociedade, em qualquer sociedade capitalista, é a empresa familiar. Todas têm os mesmos problemas e para cada uma tem uma solução diferente. É um tema, eu sou apaixonado por isso. Hoje no meu negócio, além de vender o produto que eu faço, é de calcomania para decorar porcelana e vidro, etc. Algumas empresas eu faço meio que mentoria até, faço trabalho em outras empresas especificamente, e é uma coisa muito boa, gostosa, porque cada caso é um caso. Você vai lá, daí tem um cara que tem filho que foi embora e voltou, é legal. Não tem uma regra básica. O modelo dos 3 círculos é excelente para você entender. Chega lá, faz uma reunião com a família toda. Bom, aquele cara lá, esse aqui é só da família, porque casou com a filha ou casou com o filho. Então esse tem um interesse. Daí esse outro aqui, ele é da família, ele é executivo, mas não é sócio ainda porque são do pai. Esse tem um outro interesse. Então, essa combinação é muito... Isso é mas aí precisamos de umas 5 horas de pouco. Como diz o ditado, dá bastante pano pra manga esse assunto, mas eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Então eu queria deixar aqui o convite. A próxima vez que você estiver indo visitar os parentes da sua esposa em Cornélio Procópio, avisa a gente que a gente reserva o estúdio aqui. E caso você vá demorar a fazer essa viagem, nós podíamos fazer uma live no Instagram, alguma coisa assim no YouTube, para não deixar esfriar o assunto. Lógico, sem problema. Maravilha? Meus amigos, muito obrigado. Foi enriquecedor. Estou curioso aí para a gente desenvolver ainda mais esse bate-papo. Gustavo, obrigado também aí por trazer esse cara aqui para enriquecer o podcast da nossa associação comercial. E queria aí deixar as considerações finais de vocês, dar o presentinho para ti que o Lumen deixou, né, para você levar lá para São Bento. Eu vinha hoje de manhã, acordo 5 horas, vou para academia, faço 1h30 mais ou menos. Hoje
tive que fazer às 6, porque eu estou no meu prédio, não pode ir antes. Quando estou em São Bento, eu vou às 5, porque tem o clube lá. E aproveito para escutar podcast, faço exercício. E hoje, ontem eu vi, hoje de manhã, uma palestra de um camarada que eu não conhecia, numa universidade americana, que montou uma empresa para repensar o modelo educacional. O modelo educacional do mundo, não do Brasil, é totalmente arcaico. Foi desenvolvido para a Revolução Industrial, quando a gente tinha que aprender coisas repetitivas. O que adianta hoje aprender tabuada? Cara, esse negócio aqui tem mais capacidade que todos os computadores da Apollo 11 que chegou na Lua a primeira vez. Não quer dizer que nós não temos que aprender a fazer conta, mas temos que pensar de outra forma. Foi incrível, passo para vocês depois. Realmente muito legal, vim escutando o Esteu de manhã, daí terminei no caminho de Curitiba para cá. É porque minha esposa não estava junto, porque ela não deixa eu ficar escutando quando eu estou dirigindo, mas pode escutar rádio, por que eu não posso escutar meu podcast? E ele colocou uma coisa muito importante. Até esse dia um amigo meu, eu falei que vinha aqui, bom, quantos vão te pagar? Nada, vão pagar hotel para ficar. Mas você vai falar por quê? O cara disse hoje, você tem que ter um propósito na vida. Qualquer coisa que você faz, pergunta o porquê. Tá? Tem um livro muito legal de um cara chamado Simon Sinek que fala disso. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Evidentemente que alguma coisa que eu disse aqui, eu espero que sim, vá ajudar alguém, algumas pessoas, mas pode ter certeza que ajudou mais a mim, que me obrigou a pensar. É egoísta, não é altruísmo, é egoísmo. Tá? É um prazer, uma satisfação poder transmitir alguma coisa, mas pode ter certeza que eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu gostei da lógica que remete aos artigos do LinkedIn. Sim. Perfeito. Bom, gente, para mim é uma honra imensa, né, estar com você aqui, Ismar, Guilherme também. Guilherme porque é um dos grandes empresários de comunicação aqui de Ponta Grossa. Eu me sinto muito honrado de estar com você também, Gui. Montou o BNI, várias operações do BNI aqui na cidade. Mexeu, sacudiu a nossa economia. Então você está trazendo prosperidade para o nosso mercado e eu acho que isso deve ser evidenciado. Ismar é essa mente brilhante, acessível e humilde. É impressionante essa tua capacidade de simplificar conceitos tão simples. E, por fim, eu quero deixar uma frase de Ortega y Gasset, que ele fala: eu sou eu e a minha circunstância. Se eu não a salvo, não salvo a mim mesmo. Exatamente. Sensacional. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez e vamos para a próxima, quem sabe. Marque a hora ou o local. A mesma bate-hora, o mesmo bate-local. Isso é uma coisa antiga, vocês não lembram o que. Eu sei. É do bar. Pessoal, muito obrigado. Assinem o canal da CPG aqui no YouTube. Sigam a gente no Instagram e no Spotify. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.